Olá pessoal, aqui é o professor George. Hoje a gente vai começar a falar, pessoal, sobre o diagrama de fases, tá? O diagrama de fases, pessoal, ele estuda as fases que uma substância pura ela pode se apresentar de acordo com as condições de pressão e temperatura a que ela está submetida, tá? Por exemplo, né, nessa foto, a neblina que a gente observa, ela resulta da transformação do vapor de água em gotículas de água suspensa na atmosfera, tá? O que faz a luz, né, refletir nessas gotículas, dando essa aparência esbranquiçada, impedindo a nossa visão livre do nosso horizonte, tá? Bem, a gente já viu que se a gente manter a temperatura, né, de uma se a gente manter a pressão e variar a temperatura de uma substância, essa substância ela muda de fase, né? Ela muda de estado físico, né? Ou seja, a gente viu que se a gente pegar, por exemplo, a água, né, e manter a pressão dela, apenas variando a temperatura, a gente consegue fazer ela sair do estado sólido, né, derreter, entrar no processo de fusão, entrar no processo líquido, aumentando a temperatura. Aí, aumentando a temperatura ainda mais, ela acaba evaporando e virando vapor, né? Isso mantendo a pressão constante, pessoal. Porém, se a pressão ela não está constante, eu também posso variar o estado físico da substância apenas variando a pressão, tá? Então, existem duas variáveis, na verdade, que mudam o estado físico da substância, tá? Não é só a temperatura, a pressão também altera isso. Então, o diagrama de fase, pessoal, ele mostra pra gente, ele representa um gráfico de pressão por temperatura, tá? Para as fases da substância. Bem, aqui ó, a gente tem um exemplo de um diagrama de fase genérico, tá? Para a maioria das substâncias, os gráficos do diagrama de fases vai ser parecido com isso aí, tá? E ele apresenta três curvas, tá? Que formam esse Y aí meio deitado, tá? E cada área, né, entre essas curvas representa um estado físico da substância. Então a gente tem ali uma área que representa o estado sólido, uma área ali entre as perninhas ali do Y, né, que representa o estado líquido, e abaixo ali a área que representa o estado gasoso. E cada curva ela representa o estado de transição entre essas fases, né? Então a curva que está entre o sólido e o líquido ali, ela representa a transição entre sólido e líquido, que seria a fusão, né? A outra curva ali entre o líquido e o gasoso seria a curva que representa a transição entre o líquido e o gasoso, que é a evaporação ou a condensação, né? E entre o sólido e o gasoso ali, a curva que representa a sublimação, tá? Quando uma substância ela se encontra sobre essas curvas, significa que ela está numa fase de transição, tá? E bem no meio ali, pessoal, a gente tem o que a gente chama de ponto tríplice, tá? Que é o ponto onde a substância, né, ela representa o equilíbrio entre as três fases da substância, tá? É um ponto comum entre as três curvas, tá? Ali, na parte superior da curva 2, tá? Acima ali da curva 2, a gente tem o ponto crítico, tá? Que é quando a substância se encontra na fase gasosa e não pode ser liquefeita de jeito nenhum, tá? Independente da sua pressão. É uma temperatura que acima daquela temperatura ali, não adianta variar a pressão, a substância sempre vai ser encontrada na fase gasosa. Bem, aqui a gente tem um exemplo, né, do diagrama de fases para o dióxido de carbono, tá? Olha, nesse gráfico, pessoal, a gente vê, por exemplo, ó, que se a gente tiver o dióxido de carbono numa temperatura inferior a menos 56,6 graus Celsius, né? E a uma pressão inferior a 5 atm, né? Ele vai se encontrar ou, né, no estado sólido
ou no estado de vapor. Isso vai depender se... Como é que eu vou saber se ele vai estar no estado sólido ou no estado de vapor? Vai depender do ponto da onde ele estiver. Ó. Se ele estiver a 5 atm, numa temperatura inferior a 56,6 graus Celsius, ele vai ser sólido. Se ele estiver a 56 graus Celsius, numa pressão menor do que 5 atm, ele vai estar no estado de vapor, tá? E assim sucessivamente, ó. Por exemplo, se eu tiver o dióxido de carbono numa temperatura, numa pressão acima de 5 atm e acima de 56,6, ele já cai ali dentro da região de líquido. Então, o dióxido de carbono ele vai ser líquido, tá? Ali a gente tem o nosso ponto crítico, né? Que é o PC, no qual acima daquela temperatura ali ele sempre vai ser gasoso, né? E ali no meio a gente tem o ponto tríplice, né? Que é justamente em cima do menos 56,6 graus Celsius e dos 5 atm de pressão. Se eu tiver o dióxido de carbono nesse ponto, ele está numa fase de transição entre sólido, líquido e gasoso, tá? E vapor. Ele vai ser encontrado com as 3 fases misturadas nessa substância, tá? É meio complicado de entender, mas imagina que você tem ali, por exemplo, o ponto tríplice da água, né? Seria você encontrar a água meio congelada, meio líquida e com algumas bolhas de ar, né? De vapor, tá? De vapor d'água, não de ar. Que é justamente o que a gente vê nesse gráfico aqui, ó, tá? Que o ponto tríplice da água é em 0,01 graus Celsius, né? Com 4,58 milímetros de mercúrio de pressão, tá? A pressão, pessoal, ela pode ser medida tanto em atm quanto em milímetro de mercúrio, tá? São 2 unidades que são usadas para medir pressão, tá certo? Então, nesse ponto ali, ó, no ponto tríplice, né, a água ela é encontrada, ela está numa fase de transição entre as 3 formas, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Analisando esse gráfico aí, ó, a gente vê que acima de 374 graus Celsius, a água ela sempre vai ser encontrada na forma gasosa. Acima de 0 grau, 0,01 grau, né? E a 4,58 milímetros de mercúrio, essa água ela vai estar no estado de vapor, né? Aqui a gente tem o nosso primeiro exercício, que ele pergunta pra gente, né? Que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B e quando passa do estado B para o estado C? Ora, se a água está passando do estado A, ali naquele ponto A, para o estado B, ela está passando do sólido para o líquido. Esse processo é chamado de fusão, né? Se ela está passando do B para o C, ou seja, da área do líquido para o vapor, ela está sofrendo o processo de evaporação, né? Ou ebulição, tá? E por último, o outro exercício, ele pergunta para a gente, ó, as temperaturas TA e TB são respectivamente. Ele coloca ali, ó, 2 pontos TA e TB. Os 2 pontos dão em cima, né, das linhas de transição entre sólido e líquido e de líquido para gasoso. Então a gente já sabe que essas temperaturas elas representam os pontos normais de fusão e de ebulição, né? Exatamente como na questão anterior. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários, tá bom? Até a próxima.